Olá, pessoal. Teve debate na Band entre o Lula e o Bolsonaro domingo, né? Eu não pude assistir porque eu estava na igreja, né? Mas hoje eu dei uma olhada em alguns trechos, né? E eu pude perceber que, primeiro, né? Só tinha jornalista esquerdista lá, né? Não tinha nenhum bolsonarista lá. E os dois candidatos, no início, estavam muito nervosos, né? Principalmente o Lula, né? Mas depois o Bolsonaro parece que se soltou um pouco, né? E ficou mais tranquilo. Mas o Lula não, do começo ao fim ele estava nervoso. Você via assim pelo olhar dele, né? Ele olhava para várias câmeras, né? E isso daí é sinal de que a pessoa está mentindo e ela está com medo de ser pega em alguma mentira dela. O Bolsonaro já não é assim. O Bolsonaro, quando conversa com as pessoas, ele olha direto nos olhos da pessoa. E no debate também, ele olhava direto para uma câmera só. Isso é sinal de honestidade. Ele está se abrindo para o povo, né? Isso é muito, muito bom. O Lula sugeriu que os professores trabalhassem sábado e domingo também, para poder compensar aquele período em que as escolas ficaram fechadas. Só que acho que ele esqueceu de combinar com os professores, né? Eles não, tenho certeza que os professores não vão concordar com isso. E lembrem-se, o Bolsonaro foi contra fechar as escolas, comércio e tudo. Agora os professores têm que pagar por um erro dos prefeitos, dos governadores. De jeito nenhum, né? Lula falou que os alunos, com esse fechamento, ficaram mais analfabetos do que já eram. Então, se eles eram analfabetos, a culpa é da Dilma e dele, porque se eles já eram analfabetos, né, é sinal que eles não investiram na educação. E agora não, agora o Bolsonaro trouxe para o Brasil esse aplicativo, né, tem um vídeo que eu falo sobre isso, para alfabetizar as crianças em 6 meses. Então, se elas eram analfabetas, agora não vão ser mais. O Lula falou do aumento do número de ministros do STF, né? O Bolsonaro, ele falou que não vai aumentar o número de ministros. Agora o Lula não falou nada. O Lula falou que o Bolsonaro acordou 1h da manhã para gravar um vídeo se defendendo. É aquele vídeo que eles acusam ele de pedofilia, né? Porque ele foi na casa das garotas, né? Mas nós sabemos que isso é mentira. Imagina, ele sempre combateu a pedofilia. E é o seguinte, não é que ele acordou 1h da manhã, ele gravou o vídeo à meia-noite e postou a 1h da manhã. E ele não acordou, ele chegou em casa perto da meia-noite, porque o nosso presidente, ele cumpre agenda, ele trabalha até de madrugada, se preciso for. Foi falado também sobre o orçamento secreto. De secreto não tem nada, porque ele foi votado. E esse orçamento secreto, ele foi criado justamente para ter mais transparência, porque esse orçamento, ele repassa verba para os deputados. E aí, se às vezes acontece do presidente ver que o deputado não é do partido dele, então ele não repassa. E assim não. Assim o presidente repassa, mas ele não sabe para qual deputado que foi.
Então é uma boa, né? É ótimo isso. É honestidade. Não tem conchavos. Foi falado das refinarias. O Lula se enrolou e ele reconheceu que ele deu 2 refinarias para o Evo Morales. E ele não concedeu nenhuma. No Brasil ele não concluiu, ele começou as obras, mas ele não concluiu no Brasil. Então, isso daí foi uma casca de banana que o Bolsonaro lançou e o Lula escorregou. O Bolsonaro perguntou para o Lula quem que ele ia nomear como ministro da Economia, caso ele fosse eleito. E aí o Lula enrolou e não respondeu. Mas nós sabemos quem que seria, né? Seria do PT, seria os amiguinhos dele, né? Que de honesto não tem nada. O Lula acusou o Bolsonaro, né, que o desmatamento da Amazônia aumentou bastante no governo dele. Isso não é verdade. Se você for dar um Google hoje, dificilmente você vai encontrar essa informação a favor do Bolsonaro, né? Os números vão ser maquiados para falar que o desmatamento foi menor no governo do Lula, né? Mas como eu já tinha pesquisado antes, eu sei que o pico do desmatamento foi no governo do Fernando Henrique Cardoso e que no governo do Bolsonaro diminuiu, porque aumentou a vigilância, tudo, as leis ficaram mais pesadas e diminuiu. Agora, o Lula está tão preocupado com a Amazônia, não é ele que queria vender a Amazônia para os estrangeiros, repartir em partes assim e vender para os estrangeiros? E agora fica aí, preocupado com a Amazônia, né? Tem os assuntos que o Bolsonaro tocou nesses assuntos, mas não obteve resposta. O Lula escorregou de um lado, escorregou do outro e não respondeu. Esses assuntos são Petrolão, o Lula fugiu do assunto, Bolsa Família, o Bolsonaro perguntou para ele se ele era amigo do Ortega, o fechamento das igrejas, a liberação daquela farinha que deixa doidão lá, né? Todas essas perguntas ficaram sem resposta, porque o Lula é mestre, né, em fugir das perguntas. O Lula falou que ele participou da inauguração de uma ponte do Mato Grosso até Minas Gerais. Vai ver que o mapa dele não tem Goiás, né? Porque ele deve ter faltado na aula de geografia, porque é impossível, né? Uma ponte que liga Mato Grosso a Minas Gerais. Pode ser Mato Grosso do Sul, né? A Minas Gerais. Mas tem que passar pelo estado de Goiás e isso é impossível. Então, foi um debate assim, foi mais um programa humorístico, né? Para a gente dar risada, porque o Lula mostrou que ele não está nem um pouco preparado para debate, né? E ele dava risada o tempo inteiro, não sei se vocês repararam, né? O Bolsonaro fazia uma pergunta e ele dava aquela risadinha assim, né? Que o Olavo de Carvalho dizia que era risadinha de prostituta, né? Em outras palavras. Isso aí demonstra nervoso. Ele não sabe como que ele vai se sair dessa. Esses dias teve um debate entre o Boulos e o Nicolas Ferreira. E o Boulos tinha a mesma atitude do Lula. O Boulos dava risada o tempo inteiro, até em assunto que não tinha graça nenhuma.
Porque o Boulos é a mesma coisa que o Lula, né? Eles não têm argumento. E teve uma coisa também que o Lula falou, que ele é contra a invasão de terra. Quem invade terra é bandido. Ué, ele sempre apoiou o MST e agora está falando que invasão de terra é coisa de bandido? Então ele apoiou o bandido. Esse debate foi, sim, muito bom para o Bolsonaro. Eu achei que o Bolsonaro saiu vitorioso. E o Lula deve ter saído lá da Band com a impressão que passou um caminhão em cima dele. E foi muito bom ver a cara do Lula, né? E o nosso presidente, o nosso mito provou que ele é o mais preparado mesmo para governar esse país. Viva o mito! 22, dia 30, vote. 22, sem dúvida. Deus te abençoe, curta e se inscreva.